absence of wrong, my sin washed away in your blood. Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal novamente. Hoje nós estamos encerrando a sequência player de áudio, ok? Nosso player já está todo funcionando e para encerrar agora nós vamos incrementar aqui um detalhezinho, que é o contador de tempo, né? E esse contador, estou vendo aqui um tempo corrente, o tempo total da música, e a gente vai colocar isso nesse nosso player e aí concluímos então toda essa sequência de tutoriais aí, player de áudio, tá ok? Vamos dar uma olhada como é que a gente fez isso então. Vou dar uma pausada aqui, vamos lá para a IDE. Aqui eu tenho meu player aula, tá ok? E para adiantar aqui eu já fiz algumas coisas, tá? Nesse tutorial de hoje nós vamos criar o contador. Então eu criei um arquivo JS, tá? Um arquivo JavaScript para colocar o código do contador aqui dentro, tá? E aqui no player aula eu vou estar incluindo ele, tá? No código da página principal. Além disso, tá? Eu vou mostrar aqui no browser. Bom, esses textos eles estão em spam, né? Inclusive o contador também. Esse contador aqui chama tempo total, tá? Eu vou mostrar ele aqui na IDE. Eu já incluí ele aqui, tá? Que é esse spam aqui, tudo bem? Tá aqui, ó, SPM tempo total, tá? E criei uma classe CSS para ele, tá? Posicionando direitinho, né? Colocando o tamanho da fonte, a cor da fonte e tal. Beleza. Bom, além disso, aqui no final da página, eu criei duas variáveis. Eu criei uma seção, né? Contador, aqui, né? A gente chama de seção, mas no caso aqui é só um identificador, vamos dizer assim, né? Da área uma região da onde está entrando o meu código. Então, o que acontece? Eu criei duas variáveis aqui, uma player, outra chamada tempo total. Essas variáveis elas estão recebendo os objetos player, que é o nosso áudio, né? E a outra variável, no caso aqui SPM total, é o spam tempo total. Esse spam que eu acabei de mostrar aqui em cima. Eu fiz isso porque isso é bem recomendável para quando você vai usar o mesmo objeto várias vezes. E aí o que acontece? Você diminui o nome, né? Você não precisa ficar digitando document.getElementPy e tal. Você vai simplesmente digitar uma variável. Por exemplo, vamos supor, eu quero mexer aqui .source, vamos supor. Então eu colocaria player.src. Acabou. Eu precisaria colocar document.getElementByD.src, né? Eu diminuo bastante a minha escrita. Essas variáveis elas têm que ser criadas, no caso, na página onde meu arquivo contador JS vai trabalhar. Então, eu não posso criar essas variáveis aqui direto, tá? Porque os meus objetos estão aqui nessa página, então eu tenho que criar aqui. Mas eles vão ser lidos normalmente aqui dentro, sem problema, tá bom? Porque, como eu estou dizendo, essas variáveis elas são os objetos e eles vão estar sendo lidos aqui dentro do contador JS. Então vamos dar início então, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer é declarar as variáveis, tudo bem? Como são várias variáveis, eu dei uma pausada aqui e cortei e copiei aqui do meu arquivo original, né? Para a gente ganhar tempo. Então eu coloquei xcnt, t.cnt, depois a gente vai aplicando. Esse CNT aqui eu coloquei de contador. Por que eu coloquei esse final CNT? Eu tenho variáveis semelhantes nos outros arquivos. Então CNT para mim ficou como contador, tá? É só para eu identificar. As outras eu tenho certeza que não vão ter, então não precisei de colocar isso, tá ok? O que é interessante, inclusive, nas variáveis você colocar um nome que identifica a página dela, porque isso ajuda, tá? E no caso aqui, como são várias variáveis, eu preferi declará-las primeiro, tá? Para depois usar. Eu podia estar declarando na hora do uso, mas eu declarando aqui, eu já evito algum problema de ambiguidade, porque eu já estou vendo as variáveis, né? Então eu não corro risco de fazer variável duplicada, por exemplo, com nome duplicado, né?
E aí fica correndo atrás de problema no código. Ok? Então, continuando. Então, vamos ver o próximo passo agora, que é criar a função contar. Function contar. Ok? Obviamente, você vai criar a função com o nome que você achar melhor, tudo bem? Bom, primeira coisa aqui que eu tenho que observar é o seguinte. Deixa eu ver, tem um... Ah, tá. Ele tá dando erro no parâmetro aqui, mas é por causa do... Na verdade, essa página vai ser inserida em outra, então ele não está localizando os dados aqui. Mas não é erro não, pode ficar tranquilo. Bom, o que acontece? Eu estou usando essa variável aqui agora, tá? E aqui, no caso, ela está sendo usada como parâmetro da minha função. O que essa função vai fazer? Eu vou vir aqui no player aula, tá? Também outra coisa que eu já adiantei aqui, vou lá no meu áudio player, tá? Minhas tags áudio, tá? E vou colocar aqui esse parâmetro. Dê bem uma olhada nele, tá? Isso aqui é um método onTimeUpdate, tá? Eu coloquei o nome da função, por isso que eu estava falando que deu erro lá, porque ele não estava achando essa chamada da função aqui, né? Função contar, tá? Aqui dentro dos parênteses eu coloquei this.currentTime. O que ele está fazendo? A função contar, ela vai ser disparada a cada atualização de dados do onTimeUpdate, ou seja, cada instante, porque não são nem segundos, são bem menos que segundos, é um fragmento de segundo que a tag áudio vai estar atualizando, né, para estar passando a música, né? Então o que ele vai fazer? Ele pega esse valor cada vez que ele atualizar, tá? São fragmentos de segundos, se eu não me engano, 0.3 segundos ou talvez até menos, tá? E ele vai estar mandando esse valor lá para minha função contar, tá? E aí a gente vai pegar esse valor, ok? E poder assim estar trabalhando a parte do tempo real da música, tá ok? Então a gente tem que acrescentar aqui esse método com esse parâmetro, tudo bem? Não esqueçam disso, isso aqui fica dentro do objeto áudio. Voltando lá para o contator, vamos agora então inserir aqui nossos códigos, tá? Bom, então eu estou colocando aqui então tempo ponto recebe, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou receber essa variável xcnt. Só que eu não posso receber essa variável aqui diretamente, né, nessa outra variável. Falar nisso? Vá. Ah, não, já está declarado lá em cima, perdão. É a força do hábito. O que acontece? A variável tempo, né? Está aqui. E eu não posso receber essa variável aqui diretamente. Essa variável ela vai trazer um tempo em forma de fragmentos de segundo. Então vamos supor que a música tenha, por exemplo, 5 minutos. Ela vai vir 300, tá? Porque no caso aí segundos, são 60 segundos vezes 5, né? No caso os 5 minutos. Por exemplo, ponto 0, por exemplo, 12. Isso aqui para mim não serve, né? 0, ou então, por exemplo, ponto 13, 4, alguma coisa. Como a atualização dos dados lá ela é fragmentada, tá? E ela vem em segundos, então o número que vai vir para cá é decimal. Então isso para mim não me serve. Então, para resolver esse problema, eu uso a função mathFloor, ok? Aqui no caso eu vou colocar entre parênteses, tá? E vou colocar minha variável aqui dentro, ok? Que aí o que ele vai fazer? Ele vai arredondar isso aqui para mim. Ele, ao invés de receber, por exemplo, se ele recebe 300 segundos, 300, por exemplo, 10 segundos, ele vai arredondar isso aqui para 300, tá? Se ele receber 300,70, por exemplo, ele vai arredondar para 301, tá? Então isso vai possibilitar meu cálculo ficar mais correto, porque ele vai estar arredondando, tá ok?
Próxima linha agora. Agora eu vou calcular o minuto. Essa variável também já foi declarada aqui em cima, tá? Vou declarar o minuto e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar min math.floor de novo. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse tempo aqui e dividir por 60. Por quê? Se ele vem em segundos, eu quero... Agora, o minuto, eu tenho que calcular quantos segundos eu tenho dividido por 60 segundos, no caso, que aí vai me dar o total em minutos. Ok? Então, vamos escrever aqui. Só um detalhe que eu tenho que corrigir aqui, que agora que eu vi. Estou colocando entre aspas aqui, acaba que sendo força do hábito, né? Mas não tem aspas não, tá? É só entre parênteses. Vamos colocar aqui, então, tempo dividido por 60. Ok. Então, o que acontece? Eu estou colocando mathfloor aqui porque esse valor dessa divisão, o resultado dessa divisão também pode ser um resultado decimal. Então, para que não haja números decimais, eu coloco mathfloor e ele arredonda para mim e vai sempre me dar um resultado inteiro, certo? E isso já me garante outra situação também visual aí para a gente não ter problema. Agora aqui eu vou calcular, no caso, hora. No meu player lá, na verdade, eu nem estou usando, mas assim, eu recomendo, tá? Porque, pelo mesmo motivo, né? Você pode ter um áudio aí, por exemplo, vamos supor que você queira fazer um player que divulgue também, por exemplo, uma palestra, alguma coisa assim. Então, você vai ter áudio aí de 1h30, 2 horas, né? Então, seria interessante. Para fazer isso, agora é o minuto, né? A variável minuto dividido por 60, ok? Também usando o mathfloor pelo mesmo motivo, tá? Para ele não deixar acontecer números decimais aqui. Perfeito? Vamos para a próxima agora, então. Então, aqui agora nós vamos fazer o seguinte. Essa variável aqui, tcnt recebe, tá? Minuto vezes 60. Bom, como eu falei para vocês, um detalhe importante. O meu áudio, minha tag áudio, ela não traz para mim minuto e segundo, ela só traz segundo. E isso ainda é fragmentado, por isso que a gente tratou isso aqui. Mas o que acontece? Vamos supor que eu estou em 10 segundos, por exemplo. Eu vou ter esse valor aqui. Se eu estou em 50 segundos, eu vou ter esse valor aqui. Mas se eu estou em 1 minuto, ela vai trazer esse valor aqui. Se eu estou em 1 minuto e 10 segundos, ela vai trazer esse valor, 70 segundos. Se eu estou, por exemplo, 1 minuto e 35 segundos, ela vai trazer isso aqui para mim. Então isso aqui não é bacana. Então o que eu vou fazer aqui? 1 minuto eu sei que são 60 segundos. Então eu vou multiplicar, a minha CNT vai receber 1 vezes 60. Ou seja, se eu tiver 1 minuto, por exemplo, vezes 60, então eu vou ter um resultado de 60, correto? Se eu tiver 2 minutos, esse minuto que eu já calculei aqui em cima, tá ok? Então ele vai sempre ser inteiro para mim. Então, o que vai acontecer? 2 minutos, 120. E assim por diante, ok? Então, primeira coisa que a gente vai ter que colocar é isso. Tá? Minha CNT, meu tempo do contador, no caso, ele vai ser minuto vezes 60. Aí aqui embaixo agora eu vou colocar uma condição, então. If, tá? tcnt for menor ou igual a 59, tá? Esse 59 aqui eu estou falando de segundos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha variável tempo e recebe, tá? Só um minutinho. Perdão, minha variável tempo não, minha variável segue, tá? Essa variável que está declarada aqui, ela vai contar os segundos para mim, tá ok? Então, ela recebe tempo. O tempo, tá? A variável tempo é a variável que está recebendo direto do contador lá do player de áudio. Aquele segundo, no caso aqui está tratado que ele não vai vir mais como decimal, ele só vai vir como inteiro. Mas é aquele segundo que ele não tipo assim, só vai contar em segundos, né? Se a música tem 2 minutos, ele vai me dar
120 segundos. Só que aqui, no caso, a minha condição ela vai limitar o seguinte: até 59 segundos, então a minha variável segundo vai receber o que vem lá do contador tempo. Tá ok? Então, aqui. Agora, se, no caso, meu else aqui, né? Na verdade. Se for maior, né? Do que, se o CNT for maior do que 60, ou seja, se o meu CNT tiver recebido aqui um número maior do que 60, do que 59, perdão, 60 e em diante, então a gente vai tratar isso para que ele não me traga mais 70 segundos, por exemplo. Que ele me traga, no caso, ao invés de 70 segundos, ele me traga 1 minuto e 10 segundos, ok? Então aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, segue, recebe, tá? No caso aqui, tempo menos TCNT. Tá? Vamos entender direitinho então. O meu TCNT, ele recebe minuto vezes 60. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou escrever aqui do lado. Tá? Vou escrever aqui embaixo, fica mais separado, né? O que vai acontecer? Meu TCNT, meu segundo, melhor dizendo, enquanto ele for menor do que 59, ele vai receber o tempo, a variável tempo. Tá? Ou seja, ele vai estar 10, né? 20, 50, 55, 59. Opa, 59. Se ele for maior que 59, ou seja, se ele for 60, o que ele vai fazer? Eu vou pegar aqui, tá? Cadê? Tá, aqui, ó. Enquanto ele é menor que 59, minha variável segundo vai receber o tempo, então tudo bem. Tá certo. Mas se não for, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, o tempo e diminuir pelo meu CNT. O meu CNT está sendo calculado aqui por minuto, ou seja, meu TCNT vai ser o seguinte, eu tenho, vamos supor, 1 minuto, ele vai multiplicar por 60. É essa linha aqui que eu estou falando, tá ok? Então, eu calculei o minuto aqui. Se eu tiver 1 minuto, né, ele vai trazer aqui para mim minuto, 1 no caso aqui, tá como meu exemplo agora, vezes 60. Então, 1 vezes 60 é igual 60, tudo bem? Então, o que ele vai fazer? Passou de 59 segundos aqui, tá? Minha condição aqui agora. Tá, passou de 59, então eu não vou executar isso aqui, agora eu vou executar o meu else. O segundo vai receber. A minha variável tempo, ela está recebendo o que? O meu segundo total lá, sem tratamento, né? Por exemplo, vamos colocar aqui 70 segundos. Tá? O meu CNT, eu estou recebendo esse valor aqui, no caso, minuto vezes 60 segundos. Então, meu tempo eu estou recebendo, meu CNT, perdão, TCNT, eu estou recebendo esse valor aqui. Então, meu tempo, eu estou recebendo isso aqui. Eu vou colocar dessa forma aqui para ficar fácil. Então, o que eu vou fazer agora? O meu segundo, minha variável segundo vai receber tempo, no caso aqui 70, tá? Isso aqui, esses números aqui agora são só exemplo, ok? Menos TCNT, que no meu caso aqui agora foi 60. Então, meu segundo vai receber o quê? Qual o valor? Vai receber 10. Certo? Então, ao invés dele me trazer agora 70 segundos, ele vai me trazer 10 segundos. Tá? Só que ele já tem gravado ali 1 minuto. Então, mais agora para frente eu vou mostrar o seguinte. Eu vou colocar no span a variável minuto, né, concatenado com os 2 pontos aqui, mais a variável segundo. Então, o que ele traria aqui? Minuto 1, concatenado com os 2 pontos, 10 segundos. Tá? Vamos continuar vendo o código para ver isso aqui. Espero que tenha ficado claro. Tá bom? Mas qualquer coisa vocês podem perguntar aí. Dando continuidade aqui no código aqui para a gente concluir essa parte.
Nesse caso aqui, agora, tá? Agora eu já tenho minha contagem do tempo corrente, tá? Ou seja, aquele tempo que fica passando ali, enquanto a música está tocando. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou até criar um comentário aqui. Buscando tempo total da música, tá? Vou colocar aqui, buscando tempo corrente, tá? Só para a gente diferenciar, para entender melhor. Então vamos lá, buscando o tempo total da música. Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou pegar aqui a variável tempo total, tá? Tempo total. Vou receber. Vocês lembram que eu tinha criado aqui uma variável contendo o objeto player, né? Voltei aqui no arquivo play aula. Então aqui, ó, essa variável player, tá? Ela está recebendo meu objeto player, que é no caso meu objeto de áudio, tá ok? Então vamos usá-la aqui agora no contador de JS. Player ponto essa função aqui, duration. Bom, o que isso aqui está fazendo? Ele está pegando para mim o tempo total do áudio, tá? Sem uma contagem atualizada, né? Ele vai pegar assim, ele leu lá, essa música aqui tem 5 minutos, então ela tem 300 segundos. Então ele vai trazer isso para mim, tá ok? E vai colocar nessa variável. Porém, também isso aqui vai precisar de arredondamento. Por quê? Ele traz isso fragmentado, então pode vir um número decimal. Então a gente também vai tratar isso aqui usando o Mathfloor. De maneira bem simples, vou colocar aqui tempo total novamente, recebe Mathfloor, floor, tempo total, só isso. Vai dar errado isso aqui, ó. Meu shift parece que não funciona muito bem, não sei porquê. Ok? Então o que ele vai fazer? Ele trouxe o tempo aqui total, mas ele pode vir em número decimal. Pode não, vai vir em número decimal. Só que aí no caso aqui, como é floor, mais uma vez eu trato para que isso não aconteça. Show, beleza, só isso. Na verdade, só fazendo uma correçãozinha aqui, eu não vou usar essa variável aqui não, porque essa variável eu vou usar de outra forma. Então eu vou colocar tempo CNT. Tá? Vou só mudar o nome da variável aqui, porque essa variável eu vou usar de outra forma. E assim, para não confundir, tá? Eu estou mudando ela aqui, tá? Então é tempo CNT. Ela estava já é total CNT. Nossa Deus, errei tudo aqui. Total CNT. Total CNT. Total CNT. Então, só para não confundir, tá? Porque eu tive que mudar os nomes das variáveis aqui. A variável total CNT vai receber o tempo total do áudio que estiver no player, tá? No nosso objeto player, tá? Isso de forma crua, que vai ser decimal. Aqui eu recebo ela novamente tratada pelo Mathfloor, onde eu vou estar arredondando para um valor inteiro. Então, se tiver 300,12, por exemplo, ele vai colocar 300 aqui para mim, 300 segundos, tá ok? Agora a gente vai fazer o cálculo para transformar isso num tempo total. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, é uma divisão onde eu preciso do resto, tá, da divisão, e não do valor do quociente mesmo, tá? Então eu vou fazer aqui total CNT, esse operador aqui, que vai pegar o resto para mim, dividido por 60, ok? Eu vou precisar desse valor. Vou explicar mais ou menos o que eu vou fazer aqui agora. Vamos supor que uma música tenha 5 minutos e 10 segundos, tá? Vou mostrar aqui graficamente. 5 minutos e 10 segundos em segundos, tá? Ele vai ser para mim 310 segundos, tá ok? Isso aí seria o tempo total da faixa. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte, o tempo total, tá? 310 dividido por 60, dividido por 60 segundos, né? Que vai ser igual ao quê? Ele vai dar para mim
5, alguma coisa, tá? Eu nem fiz o cálculo aqui. Mas eu não quero esse vírgula, eu quero o seguinte, eu quero um valor exato. Então, ao invés de eu pegar e dividir por 60 e pegar o resultado do quociente, eu vou pegar o resto. 5 dividido por 60, 300 dividido por 60 vai dar 5, sobra 10, correto? 310 dividido por 60, eu tenho 5 e sobra 10. Então, eu vou pegar esse valor aqui. E agora, com esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha duração, tá? E reduzir pelo meu resto. Tá? Meu resto. Qual que é o meu resto? É 10. Então, qual que é o valor que eu vou ter? 300. Tá? E se eu tenho 300, aí eu vou multiplico por... eu divido agora, né? Por 60, eu tenho 5 minutos. Tá? E vou concatenar, tá? Com o meu resto, que era 10. Então, qual que é o valor que eu vou ter no final? 5 minutos e 10 segundos. Essa aqui é a lógica, tá? Do que eu vou fazer aqui agora. Tá? Se você entendeu bem essa explicação agora, o resto do código vai ser moleza. Já peguei o resto, tá? Só fechar com ponto e vírgula aqui que não fechei, tá? E agora eu vou fazer o resto do procedimento no código, isso que eu expliquei agora ali na tela, ali na matemática, vamos dizer assim, né? Então, vou colocar aqui. Eu tenho uma variável que é aqui, ó, mcnt, eu vou usar ela, tá? Minuto, tá? mcnt recebe. Vou colocar entre parênteses aqui, porque vai ser um cálculo duplo, tá ok? Eu vou colocar total CNT menos resto, tá? Dividido por 60. Bom, por que eu coloquei esse cálculo aqui, tá? Dentro de parênteses? Vou explicar. Na hierarquia das operações matemáticas, tá? A programação ela vai ver o seguinte: primeiro ele executa multiplicação e divisão e depois soma e subtração. Para que eu faça essa subtração antes dessa divisão, então eu coloco isso aqui dentro dos parênteses. Então ele vai executar para mim esse cálculo aqui primeiro e depois dividir por 60. Se não sabe o que ele ia fazer, ele ia dividir o resto por 60 e depois reduzir esse valor do resultado daqui desse cálculo. Então não é isso que a gente quer. Eu peguei lá, vou usar o exemplo dos 310 segundos de novo. Peguei 310, né? Eu já tinha agora o resto aqui que é 10. Então 310 aqui, tá? Nessa variável, e aqui eu tenho 10. Então eu reduzi, ficou 300, né? 310 menos 10, 300. Dividido por 60, então agora eu tenho 300. Ok? Então eu tenho 300 segundos. E agora o próximo é calcular. Calcular, não, melhor dizendo, é trazer o resultado final. Agora sim entra a variável tempo total. Por isso que eu não quis mudar lá, porque senão eu podia me confundir. Tá bom? Então o tempo total eu vou colocar mcnt, tá? Concatenado aqui eu vou colocar uma string aqui dos 2 pontos, tá ok? Resto. Tá? Então, ele me trouxe aqui agora, né, usando o exemplo, né? 310 menos 10, 300. Dividido por 60, 5. Então, isso aqui, esse M aqui é de minuto. Então, ele trouxe 5 minutos. Coloquei 5 minutos. O meu resto era 10. Né? Então, ele colocou aqui 5 minutos. O resultado vai ser exatamente isso aqui, ó, 5 e 10. Beleza. Tá ok? Então, aqui eu já tenho minha contagem de tempo total. Mas agora eu vou ter que tratar um detalhezinho importante aqui. Esse detalhe é o seguinte: se o meu resto, vamos supor que ao invés de 10, né, que eu estou usando esse exemplo aqui, 310, vamos supor que meu tempo total seja 305 segundos. Tá?
Então eu fiz aquele cálculo direitinho ali, já expliquei como é que vai ser. Só que o meu resto, então, ele vai receber o quê? O resto vai receber 5. Tá ok? E aí na programação, o 0 à esquerda, ele é completamente descartado. Então como que eu teria aqui, por exemplo, o meu segundo, o meu tempo total? Por exemplo, eu teria 5 minutos, tá? E 5 segundos, dessa forma. Não é bacana, porque é legal você ter 2 caracteres. É interessante você mostrar 5 segundos assim, né? 5 minutos e 5 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá para o meu resultado. Antes de montar isso aqui, tá? Montar essa parte aqui, na verdade, né? Eu vou fazer aqui mesmo. Bom, se if resto for menor, tá? Que 10, ou seja, 3, 5, 7, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar resto, recebe, vou colocar uma string, não vou colocar número, porque se colocar número, né, ele vai descartar, tá? Então, o 0 aqui entrou para mim como uma string, como um texto, tá? Mais resto. Ou seja, se o meu resultado do resto for 2, 3, 5, 7, qualquer número abaixo de 10, né, 9, então ele vai colocar o 0 e vai colocar o valor do resto. Então ele sempre vai trazer para mim 2 caracteres. Ah, meu resto foi 10. Beleza, então ele não vai colocar esse 0, vai passar essa instrução aqui direto, sem necessidade de colocar o 0, porque já tem 2 caracteres. E aí aqui ele vai trabalhar tudo certinho para mim. Tá beleza? Eu sempre vou ter 2 caracteres, o que vai ser bem interessante. Bom, e mais um tratamento que a gente vai ter aqui é o seguinte. Quando troca de faixa, normalmente esse aqui vai dar um erro, que é isso aqui, ó. Tá? No caso aqui é um número sem registro, uma variável sem registro. Então, ele vai dar isso aqui em, tipo assim, um piscar de olhos. Mas, por exemplo, já é um pouco incômodo. Então, esse tempo total, por exemplo, ele ia aparecer isso aqui dessa forma assim, tá? É num piscar de olhos. Ele ia já atualizar. Mas eu prefiro tratar isso para não ficar uma coisa antiprofissional, não é? Então, o que eu faço? Vou colocar aqui um if tempo total foi igual. Aí eu coloco aqui como aqui eu fiz o lance já concatenado, né? Então eu preciso fazer aqui da mesma forma. Então eu faço o seguinte, olha, tempo total recebe, aí eu coloco dessa forma aqui, tá? Só para ele não me mostrar aquele NaN, porque aquilo lá fica com cara de erro. Aí se ele mostrar um 0 aqui, não vai ficar estranho, né? Para o usuário não vai ser esquisito. E isso aqui é um piscar de olhos, tá? Uma coisa bem, bem rápida mesmo. Então é um tratamentozinho que vale a pena colocar, ok? E agora aqui embaixo eu vou colocar o tempo corrente, tá? Recebe, tá? Só um minutinho que agora, no caso aqui agora eu vou voltar até aqui em cima e lembrar dessa variável aqui, né, que eu já calculei. Então eu vou colocar min, tá? Concatenado aqui com os 2 pontos, concatenado de novo com o segue que a gente tinha calculado aqui em cima, né? Já tinha até tratado ele aqui. Então segue para me dar os segundos, tá? Fecho aqui, ok? E agora eu vou atribuir isso ao meu spam. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar lá a variável que eu tinha criado lá no player aula, tá? SPM total, lembrando aqui, né? Então SPM total. Rapaz, meu shift parece que tá ruim mesmo. Ponto inner HTML para receber o texto, né? Recebe. No caso aqui eu vou colocar a variável tempo corrente, tá? Vou concatenar aqui. Concatenar.
Tá, vou colocar uma barra assim, você pode, sei lá, colocar outra coisa se você quiser. Tô concatenando aqui agora de novo com agora o meu tempo total, tá? Tempo total. Que já também, né, ambos já estão tratados para 2 caracteres sempre, né? Mesmo quando for inferior a 10 segundos. E no caso aqui ele está inserindo isso lá no nosso spam, lá na outra página, né? No outro arquivo, melhor dizendo. Então o código do contador é só isso aqui, tá? Eu vi algumas explicações aí bem mais complexas e tal, e eu achei que essa explicação aqui ela fica mais simples, tá? De repente, à primeira vista, ela pode até te assustar um pouco, mas se você observar bem, é só uma questão matemática. A gente está usando o básico do JavaScript aqui, não tem nada demais, né? Então é bem básico mesmo, bem simples, tá? E funciona. Então a gente pode já testar isso aqui para ver funcionando, tá ok? Ah, só um detalhe importante que eu esqueci de falar aqui, tá? O segundo aqui eu não estou tratando daquele lance dos 2 caracteres que acabei de comentar. O que eu tenho que fazer aqui então? If segue for menor que 10, fazer igual eu fiz aqui do tempo total, né? Só que aqui no caso eu estou tratando o segundo. Então eu faço o seguinte: segue, recebe a string 0, ok? Mais segue. Isso aqui me garante os 2 caracteres, porque senão o que acontece? Eu fico amarrado, né? Ele vai ficar ali para mim ali, do 0 até o 9, ele vai ficar com um caractere, então vai ficar esquisito o relógio, né? Tipo assim, 1 minuto e 2 segundos. Vai ficar estranho, né? Melhor que fique 1 minuto 0,2, né? Mais interessante assim. Ok, vamos testar aqui então no browser. Opa, não apareceu. Tá até tocando a música, mas não apareceu. Vamos ver aqui a ideia de novo. E onde que eu posso ter? Ah, bate o olho que já vi. Aqui, ó. Aqui eu tô concatenando, né? Esqueci do sinalzinho de mais. Tá, provavelmente agora já vai funcionando. Salvando aqui. Vamos dar um Ctrl F5. Show de bola. Contando. Os 2 caracteres aparecendo com menos de 10 segundos, né? Olha lá, passou de 10. Show de bola. Tá? Deixa eu ver se eu arranjo outro aqui que o tempo é menor do que... Queria que o tempo total aqui fosse menor do que 10 para a gente ver como é que fica. Esse arquivo aqui não está tocando. Aqui, ó. Beleza. Ó. Tempo total aqui é 7 segundos. Então ele ficou 4 minutos e 0,7, né? Se não tivesse aquele tratamento lá dos 2 caracteres aqui, ele com certeza ia ter dado problema, tá? Eu vou dar uma pausada no vídeo. Eu vou deixar agora chegar perto do final da música. Quando tiver faltando uns 5 segundos eu vou voltar. E aí o que acontece? Para a gente ver como que acontece na passagem, tá? Que a gente vai ver que aqui vai aparecer aquele 0 que eu tratei lá, em vez de aparecer NaN, tá? Eu vou pausar para a gente ver daqui a pouquinho. Ok, a faixa já está para mudar, eu vou dar um play aqui para mudar e eu vou pedir para vocês ficarem bem atentos aqui no contador, tá ok? Ó, encerrando. Show, né? Mudança, colocou tudo certinho, zerou aqui, mudou o tempo total da música com os outros dados também. Então, conseguimos concluir então esse player de áudio, tá ok? Com esse tutorial de hoje, a gente conclui, tá, essa série de tutoriais construindo um player de áudio, tá ok? E aqui você já, além de poder construir um player de áudio, com certeza você aprendeu alguns recursos JavaScript aí, HTML5 também, alguns recursozinhos, por exemplo, como onIndent. Muita gente não sabe nem que ele existe, né? On Time Update já é mais comum, mas também é meio desconhecido ainda do HTML5, apesar de já ter um tempo já que o HTML5 está aí, mas ainda tem muitos recursos que as pessoas acabam esquecendo, né? E usando recursos básicos, né? Tanto do JavaScript quanto do PHP e também do CSS, né? Sem esquecer do CSS,
por causa das animações que a gente fez aqui, que ficaram bem interessantes também, tá bom? Esse player fica por aqui, tá? Eu vou estar lançando um segundo player ainda, uma segunda sequência de tutorial ainda baseado no player de áudio, onde a gente vai fazer aprimoramentos, né? Qual que é a ideia? Por exemplo, eu criar aqui uma forma do usuário escolher uma música específica, né? Ele está ouvindo a playlist, mas, por exemplo, vamos supor que ele está com vontade de ouvir uma das músicas que está fora dessa playlist. Então, o usuário vai poder escolher isso, né? Vai ter uma lista aí que a gente vai poder fazer um menuzinho. Outra coisa é criar uma playlist, né? Personalizada, o usuário poder criar. Então, vai ser uma sequência bem bacana que eu aconselho vocês a estarem vendo também. E, além disso, tem os outros vídeos do canal aí, tá? Dessa parte de informática, tá? Tanto de desenvolvimento quanto também de redes, tá ok? Então convido você a estar dando uma olhada no canal, poder estar vendo os outros vídeos, os outros tutoriais, curtindo aí sempre que possível, tá? E trazendo os comentários aí, compartilhando, tá legal? Se inscreva no canal e espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.